Música. Deixa-me contar-te algo sobre o ego humano. É uma força subtil, dissimulada logo abaixo da superfície de cada decisão que tomamos, de cada palavra que proferimos, de cada silêncio que guardamos. Nós gostamos de nos considerar seres racionais, orientados pela lógica e pela vontade livre. Mas, na realidade, grande parte do que fazemos resulta de uma barganha entre a voz frágil do nosso eu interior e a imagem que o mundo nos devolve de quem julgamos ser. Essa barganha tem um nome: o ego. E eis o que há de estranho nisso. O ego é tanto a máscara que usamos como o espelho em que nos miramos. Representa a narrativa que construímos sobre a nossa identidade, mas também a prisão que nos impede de vislumbrar quem poderíamos vir a ser. Os psicólogos dedicaram décadas a estudar este fenômeno. Sigmund Freud foi quem popularizou o conceito de ego, descrevendo-o como o mediador entre os nossos impulsos primitivos e os ideais elevados. Antes mesmo de Freud, os filósofos antigos debatiam o mesmo dilema, só com palavras diferentes. Quem sou eu de verdade? Sou a soma dos meus desejos, medos e conquistas? Ou existe algo mais profundo oculto sob a camada superficial? Música. Agora, antes de prosseguirmos, pede-te que imagines uma cena. Imagina que entras numa sala apinhada de gente e nesse preciso instante sentes dezenas de fios invisíveis a puxarem por ti. Endireitas a postura, modificas o tom de voz, ris de coisas que sozinho talvez não achasses graça. O que se passa aí não é mero comportamento social, é o teu ego a desempenhar um papel. O aspecto mais intrigante é que, mesmo sem um guião preparado ao entrar nessa sala, o ego arranjaria um para ti. Sussurra-te. É assim que deves ser visto. É desta forma que te sentes protegido. É deste modo que pertences ao grupo. Mas é aqui que a coisa se torna ainda mais cativante. Se o ego for o ator em cena, quem observa a peça? Quem ocupa as cadeiras da plateia na tua existência, julgando em silêncio cada gesto? Trata-se do ciclo perpétuo que o ego gera. Faz de ti a estrela principal, o crítico implacável e o público atento, tudo ao mesmo tempo. E quando começas a reparar nisso, a notar de verdade, a percepção que tens de ti próprio começa a alterar-se. Há uma descoberta que os investigadores fizeram. O ego não se resume apenas à arrogância ou ao orgulho. Na verdade, na maioria das ocasiões, trata-se de defesa. Podes vê-lo como um escudo. De acordo com estudos de psicologia social, o ego atua como um mecanismo de proteção, a salvaguardar a nossa autoestima quando o mundo a põe em risco. Quando nos criticam, quando fracassamos, quando nos sentimos ignorados, o ego intervém. Distorce a realidade, reformula as lembranças, enfeita a história até se tornar suportável de novo. Mas eis o paradoxo. Aquilo que nos resguarda é também o que nos pode asfixiar. Porque, quando o ego se fortalece em demasia, inibe-nos o crescimento. Diz-nos, já está certo, já é suficiente, não precisas de duvidar de ti. E nesse instante o escudo que outrora nos preservou transforma-se numa jaula que erigimos à nossa volta. Agora, deixa-me questionar-te. Quantas vezes na tua vida discutiste, não por estares de facto convencido, mas porque a ideia de estares equivocado era insuportável? Quantas vezes te agarraste a uma identidade, a um rótulo, a um cargo, mesmo quando já não te assentava, só porque a opção contrária a aterrorizava? Isso é o ego. E se pensas que não o tens, é apenas o teu ego a disfarçar-se. Existe um termo psicológico para isto: dissonância cognitiva. Refere o mal-estar que sentimos quando as nossas crenças e ações colidem. A função do ego é atenuar esse desconforto. Se te vês como honesto, mas dizes uma mentira, o ego murmura que não foi bem uma mentira, foi para salvaguardar alguém. Se te consideras trabalhador, mas adias tarefas durante dias, o ego tranquiliza-te dizendo que renderes melhor sob pressão. Percebes o que se passa? O ego não busca a verdade, busca a sobrevivência. Mas eis a reviravolta. O ego não é maligno, não é um adversário a abater. É simplesmente inerente à condição humana. Na verdade, sem ele, desmoronaríamos sob o peso das opiniões alheias. O problema não reside em tê-lo, mas em confundirmos frequentemente o ego com a nossa essência verdadeira. Pensa assim: o ego é uma máscara, mas se a usares por tempo suficiente, ela começa a moldar-se ao rosto. Começamos a crer que a máscara é o rosto, que a narrativa é a realidade, e quanto mais nos apegamos a essa versão, mais difícil se torna escutar a voz serena por baixo. A voz que indaga, não como sou visto, mas quem sou eu na verdade.
Agora, é aqui que a fascinação se aprofunda. A neurociência moderna revela-nos algo de espantoso. O cérebro possui o que se chama rede em modo padrão. Esta rede ativa-se quando ruminamos sobre nós mesmos, o nosso passado, o futuro, a nossa imagem no mundo. É, literalmente, a pegada biológica do ego. E o mais curioso é que esta rede silencia-se em estados de meditação profunda ou em instantes de fluxo total. Quando um pintor se perde na tela, quando um músico se funde com a melodia, quando tu te esqueces de ti na beleza do momento presente. Nessas raras ocasiões, o ego afrouxa as rédeas, a fachada desaba e por um instante breve estás simplesmente presente, sem filtros, sem defesas, livre. Mas eis o paradoxo. O ego, mesmo quando se cala, regressa disfarçado. Meditas e a mente murmura. Olha que sereno eu sou. Devo ser bom nisto. É o ego a entrar pela porta das traseiras, como se não suportasse ficar no anonimato. Alimenta-se de holofotes até dos que vêm da tentativa de o ignorar. Deixa-me contar uma história. Havia um monge que passou anos em silêncio, resolvido a domar o seu ego. Um dia, outro monge perguntou-lhe: "Por que estás calado?" E ele respondeu: "Porque o silêncio me torna mais santo." Naquele preciso momento, percebeu que o seu silêncio se havia tornado apenas uma versão mais estridente do ego. É essa a contradição. O ego agarra-se a tudo, inclusive à humildade. Então, onde nos deixa isto? Se o ego é ao mesmo tempo o nosso escudo e a nossa jaula, como convivemos com ele? É o cerne da questão. E é aqui que quero lançar um gancho, porque o que aprendi ao mergulhar na psicologia e na filosofia é que o ego não se conquista. Befriendamo-lo. E essa amizade altera por completo a forma como vivemos, mas antes de aprofundar, paramos um pouco. Pensa na última vez que alguém te magoou, mesmo que levemente. Talvez tenha ignorado a tua mensagem. Talvez te tenha contrariado à frente de outros. Talvez não te tenha dado o reconhecimento que achavas merecer. Lembras-te da sensação? Aquela contração no peito, aquela voz a dizer: "Não sabem quem eu sou?" É o ego no seu auge. E o fato de todos o sentirmos revela algo essencial. O ego é universal. Não é um defeito, é uma condição partilhada da humanidade, e eis a beleza oculta. Se aprendermos a observá-lo com clareza, se o apanharmos em flagrante sem culpa, ele começa a perder o domínio. A consciência é como a luz solar. Assim que a projetamos sobre o ego, ele principia a dissipar-se, e por baixo encontramos algo mais suave, mais genuíno. O eu que não precisa de máscaras para persistir. Mas como é esse eu? E como o tocamos no dia a dia? Isso, garanto-te, é onde reside a verdadeira mudança e pode alterar para sempre a forma como te vês. A realidade é que o ego nunca some. Quem quer que te diga que destruiu o seu está apenas a habitar outra narrativa egocêntrica. Mas o que podemos fazer é transformar a nossa relação com ele. Em vez de o deixar ao volante, convidamo-lo para o lugar do pendura. Em vez de o ver como inimigo, reconhecemo-lo como a criança assustada dentro de nós, sempre a tentar proteger-nos. Reflete nisso. Toda vez que o ego se agita, é geralmente porque algo valioso parece em risco. O teu valor, a tua identidade, o teu sentido de pertença. O ego é como um guardião que julga o mundo mais cruel do que é. Por isso, ergue muralhas. Mas o problema das muralhas é que, ao bloquear o perigo, também bloqueiam a vida. A psicologia contemporânea revela-nos algo poderoso. Na teoria da autodeterminação, os investigadores descobriram que os humanos florescem quando as necessidades básicas de liberdade são satisfeitas: autonomia, competência e ligação. Quando alguma delas parece ameaçada, o ego ergue-se como uma onda. Se te criticam no trabalho, abala a tua noção de competência. Se alguém te rejeita, põe em causa a tua ligação. Se te sentes controlado, a tua autonomia está sob ataque, e assim o ego intervém para salvaguardar. Mas e se, em vez de reagir com defesa, parássemos e questionássemos: o que está o meu ego a proteger agora? Qual das minhas necessidades se sente em perigo? Essa pequena viragem, da reação para a consciência, pode abrir uma porta para algo mais profundo. Deixa-me ilustrar com um exemplo. Imagina que estás numa conversa e alguém te interrompe. De imediato, o peito aperta, sentes-te ignorado, invisível. O ego quer ripostar para recuperar o espaço. Mas se pauses, se respirares, podes notar: a minha necessidade de respeito está ameaçada. O meu ego tenta defender-me.
E de repente, tens uma opção. Podes explodir ou podes falar com calma, com firmeza, de um lugar para além do ego. A situação muda não porque o ego desapareceu, mas porque viste para lá dele. Esta prática de observar o ego com nitidez não é só psicológica, é profundamente espiritual. Muitas tradições de sabedoria ao longo dos tempos apontam para a mesma verdade. A liberdade começa quando percebemos que não somos a voz na nossa cabeça. Somos a consciência por trás dessa voz. O ego grita, defende-te, prova-te, controla tudo. Mas o eu mais profundo sussurra, já é suficiente. E quanto mais nos sintonizamos com essa voz, mais quieta, mais começamos a viver da autenticidade em vez do medo. Mas eis onde o paradoxo prossegue. O ego não é apenas fonte de sofrimento, é também fonte de impulso. Algumas das maiores obras de arte, as descobertas mais audaciosas, as ambições mais intensas, todas foram impulsionadas por um certo ego. O pintor que anseia ser recordado, o cientista que anseia por prestígio, o chefe que deseja que a sua visão seja relevante. Remova tudo isso e talvez nenhuma destas invenções tivesse surgido. Por isso, o objetivo não é eliminar o ego, mas incorporá-lo, permitir que nos auxilie sem nos dominar. Imagine o ego como o fogo. Num lar, ele aquece a casa. Sem controlo, destrói tudo. O segredo não reside em recear as chamas, mas em dominar a sua contenção. Agora, algo que me intriga profundamente. Pesquisas sobre meditação e atenção plena revelam que quem cultiva a consciência estabelece uma ligação distinta com o ego, não se tornam isentos dele. Em vez disso, deixam de se identificar tanto com as suas oscilações. Ao serem elogiados, não se aferram. Ao serem censurados, não desmoronam. A sua identidade assenta em algo mais profundo do que aceitação ou repúdio. E talvez aí esteja o enigma. Aprender a fixar-se não na narrativa do ego, mas no vasto mar de consciência que o sustenta. Mas como alcançamos isso no dia a dia, longe das almofadas de meditação e dos tratados filosóficos? A solução pode ser mais acessível do que supomos. Começa com gestos simples de observação. Repare no instante em que sente o impulso de se afirmar. Repare na dor de ser ignorado. Repare no orgulho que incha quando alguém o admira. Cada um destes instantes revela o ego em ação e convida-se a um sorriso suave em vez de ser engolido por ele. Há uma imagem que aprecio bastante. Vejo o ego como um ator de palco que se recusa a sair das luzes. Toda vez que tenta empurrá-lo para trás, ele resiste com mais força. Mas se simplesmente o saudar, reconhecê-lo e deixar a peça prosseguir, o ator acalma-se. Com o tempo, pode até ceder lugar, abrindo espaço para novas figuras, como a empatia, a modéstia, a imaginação e o afeto. E eis o belo reverso. Quando o ego afrouxa, ligamo-nos mais aos demais. Por quê? Porque o ego obceca com a divisão. Ele proclama eu contra ti, o meu valor contra o teu. Mas quando o ego amolece, reconhecemo-nos nos outros. Compreendemos que por trás de cada ego lateja a mesma vulnerabilidade, o desejo de ser notado, estimado, protegido. De repente, as pessoas que outrora nos inquietavam tornam-se reflexos da nossa própria essência humana. E essa percepção altera tudo. Pense num mundo em que, em vez de responder aos egos alheios com mais ego, reagimos com empatia. O condutor irritado, o colega fanfarrão, o pai severo, todos eles são apenas egos a salvaguardar algo frágil no fundo. Se o víssemos com clareza, quão mais suaves seríamos? Mas fica a questão que persiste. Se não somos o nosso ego, então quem somos? Esse é o mistério central da condição humana. Uns afirmam que somos a própria consciência, a testemunha silenciosa por trás do espetáculo. Outros dizem que somos o amor, livre de defesas. Há quem sustente que a resposta escapa às palavras e só se vive. Qualquer que seja a verdade, uma certeza há. Quanto mais observamos o ego sem nos deixarmos absorver por ele, mais nos aproximamos dessa realidade mais profunda. E assim surge o dom paradoxal. O ego que tantas vezes nos cega é também a porta para o despertar. Cada surto de vaidade, cada ferida de dúvida, cada esforço ansioso para nos provar, tudo isso é um sinal, uma luz piscante a dizer: olha para aqui. Algo maior esconde-se por baixo. Se seguirmos esses sinais com curiosidade em vez de crítica, o ego deixa de ser adversário e vira guia. Permita-me concluir com esta reflexão. Um dia olhará para trás na sua vida.
Não para os troféus ou cargos, não para os aplausos ou validações, mas para os instantes serenos, a forma como riu com um amigo, como segurou a mão de alguém, como se permitiu ser frágil e autêntico. Nessas alturas, o ego não ditava o guião, ficava mudo. E, no entanto, são esses os momentos que brilharão mais. Talvez a lição não seja aniquilar o ego, mas conviver com ele de forma delicada. Notar os seus murmúrios, agradecer-lhe a guarda, mas sussurrar-lhe com ternura. Não és o Senhor aqui. És apenas uma voz no coro, e sob a tua voz há uma melodia muito mais grandiosa à espera de ser escutada. E se nada mais levar disto, leve isto. Não és a história que o ego conta. És a consciência que a escuta, e essa consciência intocada, inquebrantável e limitada, essa é a tua verdadeira essência. Música.